Numa guerra existem apenas dois lados, o bem e o mal. Um dia a guerra iniciou, e com ela o mal mostrou a sua face. Mas com o mal não surgiu apenas o desespero, surgiu a Força Atreides, e com ela a luz. Foi um tempo de heróis. Tínhamos um propósito. A Força Atreides fluía através de nós, e por isso realizávamos o impossível. Nossa missão era resgatar o equilíbrio entre a indústria e o varejo. Lutamos contra inimigos poderosos. Vencemos batalhas inimagináveis. Foi um tempo de glórias. Nós éramos os Trademen, os heróis do trade. Tomados pela segurança e iludidos pelo sucesso, baixamos a guarda. Como eu pude ser tão inocente e não perceber? Era questão de tempo até que a profecia da maldição dos 100 anos se realizasse. Foi quando, sem aviso, nossos inimigos sorrateiramente se infiltraram entre nós. Nos dominaram, nos segregaram, nos destruíram. Tudo acabou. Tudo é passado. Tudo se foi para sempre. Hoje, isolado, sem perspectiva e esperança, eu sucumbo aos meus maiores pesadelos. Rubens, isso aqui não é da época dos Trademen? Rubens, dá uma olhada na caixa. Rubens. Foi, Marta, o que tu achou? Olha essa caixa, é dos Trademen. O que tem nessa caixa? Onde é que ela estava? Tava no depósito. Isso aqui é um amuleto antigo, um artefato da primeira ordem do Trademan. Mas ele não funciona mais. Tenta, amor. Essa pode ser a nossa última chance de mudar o passado. Marta, eu sei que eu nunca te pedi isso antes, mas me dá a mão. Eu, na condição de Trademan, evoco a Força Atreides para nos reunir novamente. Faça com que a minha mensagem chegue ao Diogo. Não deu certo, Marta. Eu sabia. Tá tudo acabado. Eu abdico do poder do manto sagrado. Eu renuncio à Força Atreides. Adeus, Trademan. Tu é o escolhido! Rubens! Eu vi a luz da Força Atreides! Rubens! Eu disse pra tu não desistir! Rubens!
primeira parte do amuleto será encontrada onde os humanos buscam sua fonte de energia natural. Vá, herói do trade, restabeleça a ordem neste ponto de venda. Que a Força Trade esteja com você. Força Trade, missão aceita. Trademan Diogo, encontre a primeira parte do amuleto no local onde encontram-se substâncias que fazem os humanos viverem mais. Sim, eu sei. Está na categoria de produtos saudáveis. Força Trade, missão aceita. O movimento de saudabilidade nas categorias já é uma realidade. Eu tô muito curioso para saber como é que tá o sortimento dessa loja. Olá, Diogo. Beleza? Boa tarde, tudo bem? Como é que tá, meu galo? Tranquilo? Bem, e você? Bem, graças a Deus. Me diz uma coisa, meu. Onde é que anda o Rubens? Nunca mais apareceu aí? Cara, o Rubens está sumido, cara. Ninguém sabe onde é que ele tá. Meu Deus, que troço estranho, meu. Muito estranho. Mas eu vim aqui com uma missão muito importante, Diogo. Do que, Diogão? Restabelecer a colaboração entre a indústria e o varejo. Tranquilo, meu. Sabe como? Através do processo de gerenciamento por categorias, Diogo. Diogo, olha só. A gente fez a reestruturação dessa loja, né? Então a gente migrou muitas categorias, colocou novas seções, então a gente tá precisando muito disso mesmo. Vamos dar uma olhada ali. Exatamente. O processo de gerenciamento por categorias nada mais é que o processo de colaboração entre indústria e varejo, que tem como objetivo melhorar a experiência de compra do shopper. Através do quê? De trabalhar sortimento, preço, promoção, abastecimento da categoria, toda a experiência de compra. Mas olha só. Falando em indústria e varejo, a gente precisa terminar com esse abismo que existe entre, né? Então, às vezes, por problemas de distribuidor, de merchan, de repositor, de comercial, enfim, N problemas a gente acaba afastando. Então, vamos embora aproximar isso aí, meu. E a ferramenta do GC é uma ferramenta que vai aproximar ainda mais indústria e varejo. Diogo, você vai ver só. Show de bola. Original, banana com morango, chocolate. Ô amor, cadê o de só de morango? Não tem isso? Não é os Trademan que tem que resolver esse negócio de falta de produto? Todo mundo sumiu, desapareceu, os Trademan não existem mais. Sério? E agora o que eu vou fazer? Após a etapa de diagnóstico nessa rede de supermercados, nós identificamos aqui nessa loja, por conta do perfil do shopper, do consumidor que frequenta, uma oportunidade para ampliar sortimento, trabalhar a exposição, olha só, o Diogo, abastecimento. quando a gente fez o reposicionamento dessa loja, Certo. a gente percebeu isso. Então, como eu te falei antes, a gente já mudou algumas categorias. Certo. Mas a gente identifica que essa categoria, ela é formadora de opinião. Então, tem muito público que está vindo aqui por ela e a gente precisa melhorar ela. De fato, Diogo, e hoje há uma grande oportunidade porque os consumidores eles estão buscando ter hábitos mais saudáveis. Isso. Então essa categoria, a oportunidade que a gente tem de construção de uma solução de produtos saudáveis mais completa, com um sortimento mais amplo, mais profundo, de fato, vai gerar muito valor para o negócio. Então, dentro disso, nós iremos realizar o processo de gerenciamento por categoria, Ótimo. que é uma metodologia que vai suportar esse trabalho, com o objetivo de desenvolver a categoria, melhorar a satisfação do shopper dentro do ponto de venda. E a primeira etapa, o primeiro passo para isso é a parte de definição da categoria. Na etapa de definição, nós iremos exatamente definir qual o sortimento que vai compor aquela categoria, de acordo com os hábitos e as oportunidades que a gente tem dentro desse grupo de consumidores. As tendências dessa categoria, né? Exatamente. Então a gente vai trabalhar definindo qual é o sortimento, quais são as marcas, quais são os produtos que a gente vai trabalhar, tudo isso para oferecer a melhor experiência de compra. No fim é uma curva ABC de uma categoria somente, né? Exatamente. Também a gente vai trabalhar isso dentro do processo do GC. Pesquisa de share de gôndola. A Força Trade tem a solução. Eu, na condição de Trademan, evoco a Força Trade para combater este mal. Poder Teleporting, ativar. Na etapa 2 do processo, nós iremos definir qual o papel da categoria.
a gente trabalha com 4 papéis. A categoria pode ser destino, a categoria pode ser rotina, ela pode ser conveniência, ou ela pode exercer um papel sazonal. No caso dessa loja, Diogo, qual que é o papel que essa categoria vai exercer dentro desse ponto de venda? Então, como a gente falou há uns minutos atrás, né, Diogão? A gente quer que essa categoria seja destino. Por quê? Com o remodelamento da loja, a gente tem uma oportunidade com ela e a gente tem um consumidor que busca esse produto. Então a gente precisa trabalhar ela como uma destino, uma categoria destino, para ela se tornar uma loja referência nessa categoria. Coisa que hoje o mercado da nossa região não tem, não possui. Então é um nicho de mercado que está vazio. Excelente. Categorias destino, elas representam entre 5% e 7% mais ou menos das categorias no varejo. É onde a indústria e o varejo vão estar investindo mais recursos, vão trabalhar num sortimento mais amplo, mais profundo, né? Com um nível de estoque também um pouco acima, justamente para equilibrar em relação à demanda. Vai ser mais agressivo em termos de preço e promoções, porque o objetivo é gerar fluxo de novos shoppers para essa categoria. O que a gente quer no fim, né, Diogão, que o consumidor, quando queira comprar algo saudável, tenha sempre o nosso nome como referência. Indisponibilidade de SKU, a Força Trade tem a solução. Eu, na condição de Trademan, evoco a Força Trade para combater este mal. Poder GoFind, ativar. Na etapa 3 do processo, nós iremos realizar algumas análises de mercado. Essa etapa ela é muito importante para a gente quantificar as oportunidades. Então nós iremos passar por uma avaliação de alguns KPIs muito importantes de análise de sellout, em volume, em valor, rentabilidade, ticket médio, frequência de compra, unidades por cupom e tem outros indicadores também que precisam ser analisados. Na verdade, né, Diogão, se a gente não analisar o número, sem número tu vai para qualquer lugar e quem não sabe para onde tem que ir, para qualquer lugar tá bom, né? Ou não vai para lugar nenhum. Ou não vai para lugar nenhum. Então a análise do número é o que nos norteia, né? Exatamente, é muito importante esse ponto do jogo. Essa etapa ela é crucial para quantificar as oportunidades e também para fazer as devidas comparações com o mercado, entender se essa categoria cresce ou retrai. Então essa análise ela é muito importante durante o processo. Após a etapa de avaliação da categoria, onde a gente quantificou as oportunidades, dentro do processo de GC é importante que sejam definidas metas de atingimento. Essas metas vão guiar todo o trabalho de gerenciamento por categoria, a definição das estratégias, a definição das táticas e garantir o período de implementação. Certo. Então, Diogo, qual que é a meta que nós iremos definir para a categoria, para desenvolver a categoria de produtos saudáveis? Olha só, vendo que essa categoria é uma das que mais cresce nos segmentos, através das pesquisas as especialistas, na verdade, a Abras, que eu posso Institutos citar. de pesquisa, pesquisas de mercado. Tendo essa tendência, eu acredito que a gente tem que crescer mais do que o mercado manda. Então, no mínimo 10% a mais, que é bem ousado, mas a gente tem a oportunidade. Se fosse em outra categoria, a gente poderia analisar de outra forma, mas tendo a oportunidade, no mínimo 10% acima do que o mercado cresce. Concordo com você em relação a esse crescimento e mais. Por conta de ser uma categoria que vai trazer novos shoppers para dentro da loja, aumento de penetração, ticket médio, rentabilidade, eu entendo que são metas importantes que a gente vai ter que traçar aqui dentro também. E concordo contigo no ponto em relação ao crescimento de mercado. O processo de GC, ele tende de fato a desenvolver a categoria acima do mercado, porque você está trazendo um olhar especial e aplicando a metodologia para a gestão de todo o processo. E isso é tão bacana, né, Diogão, que se tu for olhar, a gente está analisando uma categoria para crescimento, mas falando em penetração que tu comentaste agora, imagina o quanto eu vou ter de acréscimo em outras categorias só por olhar essa com outros olhos. Excelente ponto, Diogo. Display de cross merchandising, a Força Trade tem a solução. Eu, na condição de Trademan, evoco a Força Trade para combater este mal. Poder Fábrica de Ideias, ativar. Após a etapa de avaliação das oportunidades na categoria de produtos saudáveis, é importante que a gente defina as estratégias.
A definição das estratégias irão ser balizadas pelas oportunidades que foram quantificadas na etapa anterior dentro do processo do GC. E quais estratégias que eu tenho hoje, algumas delas, dentro do processo de gerenciamento por categoria? Pode ser a de gerar fluxo para o corredor, então trazer novos shoppers para dentro da categoria. Pode ser para gerar rentabilidade, mais valor para o negócio, incrementar ticket médio, melhorar a percepção do shopper da categoria dentro do ponto de venda. E aí, Diogo, eu faço a seguinte pergunta para você. Qual que vai ser o nosso objetivo estratégico aqui com essa categoria de produtos saudáveis? Tem vários, né, Diogão? Mas o principal eu acho que é a gente incrementar, né? Trabalhar melhor o mix, principalmente na parte dos orgânicos, né? A parte dos diet, light, sem lactose, zero glúten. Isso. E também analisando o mercado e vendo toda a tendência que tem para a questão do pessoal que trabalha suplementação, a questão dos suplementos. Praticantes de atividades físicas, né, Diogo? Isso, muito bem colocado. isso aí. O sortimento base de produtos diet, light, zero lactose, eles já trabalhavam, mas ficou muito claro várias oportunidades, principalmente no segmento de suplementos nutricionais, que hoje é uma demanda de consumidores e shoppers. Eu acho que é uma tendência no gerenciamento de categoria dessa linha de crescimento assim, que mais vai alavancar a venda nessa GR. E um ponto muito importante que a gente tinha conversado, Diogo, você comentou comigo, a loja mais próxima de suplemento nutricional fica a 80 quilômetros daqui, na verdade, mais ou assim, ó, Diogão, o nosso shopping mais próximo, que a gente tem, assim, tudo que se encontra, é 80 quilômetros de cidade vizinha. A gente tem algumas lojas de suplementação locais, mas é bem importante que o consumidor se sinta à vontade dentro de um supermercado, encontrar tudo isso, desde a carne, o hortifruti e o suplemento. Exatamente, pessoal. Lembrando mais uma vez que foi definido o papel destino para essa categoria dentro da loja. Por isso, a importância de trabalhar na ampliação desse mix também, algo que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Reconhecimento de imagem. A Força Trade tem a solução. Eu, na condição de Trademan, evoco a Força Trade para combater este mal. Poder em Wolves, ativar. Após a definição da estratégia para a categoria, que está muito pautada em promover o equilíbrio e o bem-estar dentro dessa loja, nós iremos trabalhar nas táticas para o cumprimento desses objetivos estratégicos que foram definidos na etapa anterior. E quais são algumas das táticas que a gente aborda dentro do processo de gerenciamento por categoria? Então, definição do sortimento, preço, promoção, abastecimento, exposição, tem a ver com o planograma, e o merchandising. Tem outras táticas, mas essas são algumas das principais táticas que a gente vai trabalhar dentro do processo de GC para desenvolver a categoria. E Diogo, dentro da tática de sortimento, qual que você entende que deve ser um dos nossos objetivos e uma das nossas ações dentro Primeiro, né, Diogão, nós pegar toda aquela análise que a gente ia fazer de SKU, né, analisar a venda da loja, acho que tem que ser analisado o número, idealizar um planograma em cima desse número, e aí ter um mix variado, destinado por categorias que a gente também falou um pouquinho atrás. Sim. Que são os orgânicos, zero os diet, light, zero lactose, sem glúten, suplementação. Dentro dessas mini categorias, a gente consegue dar um bom sortimento para a loja. Tendo sortimento, a gente tem que trabalhar daí comunicação visual, exposição, o abastecimento do repositor tem que ser frequente, ou seja, tem que identificar o que está saindo. A compra do comercial também não pode gerar ruptura para o consumidor. Exatamente. Lembrando que tudo que você está falando é o processo que tem que ser realizado quando a categoria é definida destino. Ela tem uma atenção especial mesmo no processo de gestão dela. Aí. Muito bem colocado. Pessoal, tudo isso que o Diogo colocou aqui é muito importante para que a gente consiga executar de fato as táticas dentro do processo do GC. Promotor compartilhado, a Força Trade tem a solução. Eu, na condição de Trademan, evoco a Força Trade para combater este mal. Poder GM Promo, ativar. Após a etapa de definição das táticas, nós iremos para a implementação.
Dentro da implementação, é muito importante que seja realizado um plano de ação anteriormente, com a definição e um checklist de obrigatoriedades, seja da indústria ou varejo, quando o processo for realizado em conjunto, alinhado com todas as áreas que irão participar do processo, seja o time comercial do varejo, o time comercial da indústria, as áreas de merchandising do varejo e da indústria. Então, todos os atores que estarão envolvidos nessa etapa do processo precisam ter um plano de ação para saber exatamente o que precisam executar. E acho que a partir disso, né, Diogo, a gente pode envolver, como tu falaste, toda a equipe e também acompanhar, porque além de implementar, tu precisa acompanhar, porque se a gente está transformando numa categoria destino, precisa ter o acompanhamento, porque implantar é difícil, mas manter é mais ainda. Então é bem importante envolver toda a equipe para que tudo aconteça através de um plano de ação, botando nome aos responsáveis. Exatamente. E destinando as funções de cada um em todo esse trabalho que é transformar essa categoria numa categoria destino. Exatamente, Diogo. E te complementando no que você está falando, é a importância do checklist. Concorda comigo? Com certeza. Com certeza. E um ponto que eu quero destacar aqui, pessoal, dentro de um processo de implementação, é muito importante que seja verificado o mix da categoria antes de realizar a implementação, para que tenha todos os produtos disponíveis na loja no momento que for ser executado. Um dos pontos de destaque na execução correta de um planograma dentro da categoria de produtos saudáveis é respeitar a segmentação da categoria, para que dessa forma o shopper consiga identificar os diferentes segmentos com facilidade no momento da compra. Identidade visual da categoria. A Força Trade tem a solução. Eu, na condição de Trademan, evoco a Força Trade para combater este mal. Poder Grupo Criativo, ativar. Esse cara aparece do nada, meu. Com historinha de gerenciamento de categoria. O Rubens sumiu, ninguém sabe onde tá. Os Trademen desapareceram. Não sei não. Diogo, finalizamos o processo de GC na categoria de produtos saudáveis. Desenvolvemos uma solução completa para o shopper e que no final vai melhorar muito a experiência de compra aqui na loja. O que você achou? Foi muito legal, né, Diogo? A gente viu a oportunidade que a gente tem e o afastamento que o varejo e a indústria possuem. Vai ser bacana a gente trabalhar e a gente já viu algumas ferramentas e algumas oportunidades para a gente diminuir e ter o aporte da indústria e a indústria ter o aporte do varejo. Eu acho que as duas partes ganham e todos podem sair felizes de toda essa etapa que é o GC. Exatamente, Diogo. Como você bem colocou, o GC é uma importante ferramenta de trabalho colaborativo entre indústria e varejo. E aí entra resultado, última linha, que é o que todas as empresas querem. Exatamente.